Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos dê hoje um dia abençoado, repleto de bênçãos, de paz, porque Deus é bom, né? Louvado seja Deus. E hoje nós vamos meditar numa passagem muito conhecida, em Jó, que diz assim, Jó 12, irmãos, Jó 12, que diz assim: Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, né? Louvado seja Deus. Aqui o Senhor diz que o Senhor abençoou o estado de Jó mais do que o primeiro. Louvado seja Deus. Jó tinha passado por toda aquela luta, por toda aquela prova, toda aquela provação, e o Senhor aqui já estava no término da luta de Jó. Louvado seja Deus. A luta, louvado seja Deus, ela tem um propósito, mas a luta não é para sempre. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Aqui Jó estava já, né? Deus já estava restituindo, fazendo uma restituição na vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E nós às vezes pensamos assim, né? Jó foi tão provado, nós vemos ali em todas as coisas. Jó foi um homem, sim, ele foi muito provado. Na família, nos bens, ele foi muito provado. Mas Deus, ele não aflige, está escrito na palavra, que Deus não aflige os filhos dos homens de bom grado. Quer dizer, Deus não deixa que nós venhamos sofrer de bom grado. Deus, tudo que Deus permitir, Deus tinha que nos ensinar, Deus tinha que passar aquilo para nós e nós tínhamos que aprender. Quem sabe de maneira dolorosa, né? Que nenhum de nós gostamos de passar por dor, mas nós temos que aprender. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, Deus tem que passar nós numa prova, porque às vezes nós somos rebeldes, às vezes, e nada disso, irmãos, tem a ver assim. Eu quero falar uma coisa. É rebeldia? É claro que é pecado, mas às vezes é a maneira como fomos criados, né? E tudo isso traz um peso. E quando nós viemos para a presença de Deus, é uma outra coisa. Nós temos que aprender novamente, aprender verdadeiramente sermos filhos de Deus. Como que é aprender a ser filho? Um filho obedece o pai. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Nós temos que obedecer a ele. Jó, ele fala aqui, né, em toda aquela luta, Jó fala um monte de coisa, Jó questiona Deus, depois Jó fala assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, né, antes da luta, ele falou, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? A pessoa passa a conhecer mais quem é Deus. E, na verdade, quando Deus permite a luta, ele não permite a luta para nos matar. Ele permite a luta. O Senhor vai nos aperfeiçoar. O Senhor, primeiro, ele mostra para nós mesmos, para nós, para ele não. Porque Deus tem razão em tudo que ele fala. Tudo que Deus falar comigo e com você, você pode ter certeza, Deus tem razão. Então, ele mostra para nós mesmos, tá vendo? Eu sempre tive razão, né? Nós temos que admitir, Deus, verdadeiramente o Senhor tem razão em tudo. Então, essa luta de Jó foi para aperfeiçoar Jó, que depois você vê que Deus devolve tudo para Jó, né? Ele passou a não ter medo, porque ele fazia sacrifício para os filhos dele, que dizendo ele que talvez algum deles possam ter desagradado a Deus, né? E ele fazia vários sacrifícios, mas ele não era aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. E o amor de Deus não é como o amor das pessoas do mundo. Como que eu quero fazer você entender? Não é um amor passageiro. O amor de Deus é um amor que permanece e é um amor que prevalece. Deus,
ele não hesita assim em pegar eu e você e quebrar, deixar nós se quebrarmos na mão dele e nos refazer. Por quê? Porque ele é Deus, ele nos conhece, ele é Pai e ele sabe tudo que ele está fazendo. E ele sabe qual vai ser o resultado da obra que ele está fazendo nas nossas vidas. É isso que acontece com Deus trabalhando em nós, né? Eu li essa história de Jó porque foi uma maneira que Deus trabalhou na vida de Jó, para depois trazer tudo que era dele novamente e restituir a vida dele. Restituir. Somos assim, somos eu e somos você. Eu não sei o que você está passando, você também não sabe o que eu estou passando. Mas o certo é, a luta tem um fim. Ela vai ter um fim. E Deus vai te restituir. E você vai estar inteirado, você vai entender mais quem é Deus, os propósitos de Deus e o que Deus quis fazer, quer fazer, quer ainda fazer na sua vida. E você é curioso na minha vida. Você fica mais calmo quando você tem uma intimidade maior com Deus. Uma intimidade, eu quero dizer uma intimidade, não é assim só na oração. Uma intimidade quando Deus fala, aquietai-vos. Às vezes é difícil para nós ficarmos quietos, né? Ainda mais mulher que tem mania de mexer para cá, e o Senhor fala, aquietai-vos. Muitas das vezes, nós temos que se aquietar, nós temos que se acalmar, nós temos que esperar, nós temos que assentar. Por quê? Não depende de mim, do que eu vou fazer. Depende do que Deus vai fazer. E tem hora que nós temos que esperar em Deus. Esperar o mover de Deus, esperar Deus fazer. E temos que nos acalmar, e temos que nos aquietar, e temos que fazer, como diz no livro de Pedro, lançar a ansiedade sobre ele. Mas isso não é fácil. E nós aprendemos depois de termos passado pela luta, né? Nós aprendemos, e estamos passando na prova e Deus aquieta, e nós temos que nos aquietar. Nessa manhã, eu quero te dizer, nenhuma prova é para sempre, nenhuma luta é para sempre. Deus aqui restituiu a Jó, Deus aqui deu vitória a Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa, as pessoas sempre estavam acusando os amigos de Jó, sempre estavam acusando Jó de pecado, sempre estavam acusando que Jó tinha alguma culpa. E Jó não tinha culpa nenhuma. Foi Deus que quis aperfeiçoar Jó, né? Muitas das vezes não é um pecado, mas você precisa ser aperfeiçoado por Deus e eu também. Nós precisamos ser aperfeiçoados por Deus, para Deus nos colocarmos no prumo dele, né? Quem sabe nós temos uma coisinha ou outra que Deus quer colocar no lugar. E Deus usa a luta, e Deus usa a adversidade, e Deus usa pessoas, Deus usa o que Ele quiser para nos colocar na posição que Ele quer. É assim que Deus trabalha. Tem uma coisa curiosa, irmãos, que eu aprendi. As pessoas nós não sabemos bem o que é levantar a mão para Jesus. Nós achamos que sabemos. Quando nós levantamos a mão para Jesus, nós estamos entregando a direção da nossa vida a Ele. Mas é de verdade. E nós pensamos, e nós pecamos muito por isso, que nós ficamos debatendo e achando que estamos na direção, e dando cabeçada. Porque se é Deus que está na direção, não é você que está na direção. Se você entregou para Jesus dirigir, deixa Ele dirigir, porque Jesus vai fazer o melhor. Mas nós não.
né? Nós, quando eu tô me referindo a mim, nós ficamos ali, né? Mas o tempo passa e nós vamos adquirindo confiança, nós vamos entendendo o trabalhar de Deus e nós também, em Romanos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Seja o que o Senhor faz, Deus sabe a maneira dele trabalhar. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele quer sempre o seu bem. Tudo que ele faz é para o seu bem. Nós é que não somos acostumados com isso. Temos alguém sempre cuidando de nós. E Deus está sempre cuidando de nós, de mim e de você. Acredita em Deus. Acredita no Senhor Todo-Poderoso. Acredita em Jesus. A sua vitória, ela vai chegar nas suas mãos. Amém? Da maneira certa, a sua vitória vai chegar nas suas mãos, né? Confie em Deus, descanse em Deus, entenda o que Ele está fazendo por você. Não é o mal, mas sim é o bem, porque um pai não dá o mal para o filho dele, ele dá sempre o melhor para os filhos dele. E Deus é o nosso pai, como eu disse, né? Nós temos, foi coisas que eu aprendi na caminhada, porque eu via Deus como Deus. Não, ele é Deus, mas acima de tudo ele é um pai. E ele tem uma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E dentro da autoridade dele, ele trabalha como ele quer nas nossas vidas. E eu quero dizer, e eu sou grata por Deus trabalhar, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não entendemos a maneira dele agir, mas ele sempre está fazendo o que é certo. Que você possa nessa manhã confiar em Deus. Confie, sempre confie que o melhor ele está fazendo. Eu quero agradecer a Ele por mais esses minutos conversando com vocês. O maior que seja a luta, confia nele. E a luta tem um fim. Louvado seja Deus. Que hoje você tenha um bom dia e a paz do Senhor Jesus. E a restituição está chegando na sua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.